Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou dar um geralzão assim do que foi o dia, tá? Vou falar sobre liquidez, vou falar sobre os pontos de entrada durante o dia, né? E eles vão servir para todos os dias, né? A mesma coisa. A gente faz a gente procura o mesmo tipo de entrada todos os dias. A gente vai atrás da liquidez, né? Com a sincronização da Fibonacci, né? Então vamos lá. No início do dia nós tínhamos o H4, tá? Para que serviu o H4 para mim hoje, tá? Ele serviu o seguinte, ó, se nós puxarmos aqui essa Fibonacci toda, aqui, tá vendo? Nós tínhamos uma Fibo macro de alta. Macro que eu digo aqui é gráfico mensal, tudo, né? É um gráfico bem longo, né? Aqui a gente no H4 ele está em queda, certo? Só que ele chegou numa região importante de 7,9 dessa Fibonacci, tá? Ele tem mais liquidez aqui embaixo, né? Se a gente for ver, nós temos aqui liquidez, né? Que eu até tinha marcado ali para vocês, que ela com certeza deve buscar antes do mercado talvez pensar em retornar para cima, né? Isso pensa em H4, isso pode levar semanas, né? Mas a gente tem que ficar atento. Então assim, 7,9 com certeza ele iria reagir, né? E aqui quem sabe vai pegar meio 1,8, talvez caia de novo, vai na 7,9 aqui, caia de novo, enfim, aí a gente vai ter que ver na próxima semana o que vai acontecer, certo? Mas beleza. Então tínhamos em mente que chegou numa região importante do H4. Então tá. O que nós vamos fazer? Né? Essa questão da liquidez, eu só não acredito, só para finalizar aqui, que o mercado vá subir, romper topo histórico sem capturar essa liquidez aqui. Não acredito, tá? Ele provavelmente tem mais queda aí para vir. Beleza? Sabendo disso tudo, o que a gente faz aqui? A gente vem no M15, ou, né, no M5 e dá uma olhadinha o que ele fez aqui pra gente. Chegou numa região importante H4, ok. Esse fundo aqui, certo? Inclusive aqui está aquele ponto de liquidez que ele vai buscar na próxima semana com certeza, tá? Então o que ele fez aqui? Nós tínhamos aqui, ó, uma queda gigantesca, né? Uma queda brusca aqui, pullback, ó, queda, pullback, queda. Aí isso aqui eu vou fazer uma pernada só, mas a gente pode, claro, fazer isso assim, né? Conforme eu mostrei lá para vocês, vamos fazer a coisa como tem que ser, né? Para a gente entender o que vem acontecendo no movimento interno, né? A macro do M15 a gente já sabia que estava de baixo, beleza, mas o que está acontecendo internamente depois que ele chegou num ponto importante de H4, né? Isso a gente precisa saber, que a gente tem que entender que assim, ó, a liquidez do time frame maior, por exemplo do M15, ela vai do maior que a gente opera dentro do intraday, né? Ela vai, e às vezes é o H4 também, ela vai prevalecer em relação à interna. A interna é só um caminho, é o caminho que ele tem que percorrer para chegar na liquidez macro, né? Então assim, ó, gente, o que a gente tinha aqui, ó? Nós tínhamos essa Fibo aqui, ó, de 38,2 ou menor, né? Então o que eu falo para vocês? Quando um pullback assim é fraco e depois tem sequência de tendência, nós temos uma Fibonacci a partir desse movimento, correto? Então, beleza. Tínhamos uma Fibonacci aqui, né? Ok. Esse fundo aqui a gente já sabe que é a região importante de H4. O que nós vamos procurar aqui? Nós vamos procurar um choque. Onde é que está o choque? Né? Porque daí aqui a visão já era que eu falei lá no início do dia. A visão é buscar a liquidez dessa Fibo secundária aqui, da Fibo de baixo, certo?
que não deixou de ser secundária e virou uma Fibo pro dia macro, né? Dentro do M15. Então, beleza. Onde é que a gente vê um choque aqui? A gente vê um choque nessa região. Ó. Aqui tivemos um choque. Beleza. O que que ele faz aqui, ó? Nesse movimento pré-choque aqui, né? Ele foi, inclusive, bem reto aqui hoje, né? Mas vamos lá. Ele pega e faz um micro pivô e rompe e faz o choque. De verdade aqui, né? Aqui, de fato, ele acontece. Acontecendo esse choque, aonde que... Aí, aqui a gente já tem que ter em mente assim, opa, chegou numa região importante de H4, no 7,9, fez choque no M15, cara, ele vai capturar liquidez no M15, do movimento de baixa anterior. Se ele vai capturar a liquidez, quando a gente já tem isso em mente, a gente vai ter o mercado comprador até na região da liquidez, tá? Até na região da liquidez. Então aqui a gente pode pensar em compra. Beleza, fez o choque. Onde é que está a liquidez aqui desse choque? Está aqui. Ó. Tá aqui nesse movimento. Ó. Por quê? Ele só deixou um fundinho aqui, ó, só deixou um fundo. Então a liquidez está nesse fundo e é justamente isso que ele vai fazer. Aí tipo, ó, vamos traçar uma Fibo, tá? Por isso que eu digo, a Fibo, ela é um auxiliar nosso, né? Mas o mais importante no jogo é a liquidez, tá? Mas a gente une as duas coisas. Vamos lá. Unindo as duas coisas, foi no 8,8, capturou liquidez e ainda tem uma order block aqui. Então aqui a nossa visão é a seguinte, cara, se ele fez o choque, ele tende a capturar liquidez no movimento maior. Ele não foi lá ainda. Eu vou comprar, porque ele não deve furar o fundo e deixar essa liquidez aqui para trás. Isso pode acontecer? Pode, mas vai acontecer raramente, gente. Tá? Então tem que ter esse discernimento. Tá? Não capturou a liquidez no movimento principal ainda e ele fez uma reversão do movimento interno, é compra, né? Ou se for o contrário, é venda. Tá? Então aqui o mercado pra gente nesse momento vira comprador. Esse aqui foi o primeiro trade excelente do dia, tá? Compra aqui com saída aonde? Com a saída na captura de liquidez do movimento principal que eu estava procurando, que era aqui, ó, em cima desse topo, tá? E o que que nós tínhamos aqui ainda em cima desse topo? Pullback no Gamma Flip, mais próximo da região do 7,9 aqui de Fibo, ó, né? Então olha só, nós tínhamos uma entrada aqui na 8,8. Ah, Thiago, tu vai pegar na 61 ou tu vai pegar na 7,9? Cara, eu vou pegar onde está a liquidez. Nesse caso aqui a liquidez estava no 8,8, porque estava no fundo, ele vai dar uma beliscada no fundo, na 8,8, e nesse caso aqui, próximo da 7,9, na linha do Gamma Flip, nesse caso aqui, né? Se você esperar para buscar aqui a 7,9, você teria tomado stop, não teria entrado, provavelmente teria entrado aqui e tomado stop, né? Porque daí só que aí é o seguinte, gente, olha só, aí é o seguinte, nesses casos que eu pego em 7,9, meu stop está aqui, tá no topo, ele quase iria me buscar, se eu tivesse pego aqui, né? Quase iria me buscar, não teria pego, tá? Quando eu entro em 7,9, meu stop é no rompimento, no fim da Fibo, tá? Quando a minha entrada é em 61,8, meu stop é aqui, na 8,8, de início, tá? Então, assim, 2 trades no dia, visualizando a liquidez, tá? Bem tranquilos. Ó, aqui
nós teríamos entrado, quem tem meta financeira provavelmente teria batido a meta financeira e quem não tinha saiu no zero, tá? Então assim, ó, gente, uma outra coisa que vocês não podem se desesperar, fez a entrada, tá? Fez a entrada, você sabe que tem liquidez para cima para buscar, não se desesperem quando ele vem retestar aqui, deixa o stop aqui, ó, deixa o stop no fim da Fibo, deixa ele fazer o N, na grande maioria das vezes ele vai fazer isso, e aí você fica posicionado. Não se desespere, não se desesperem, tá? Isso faz parte do reteste, dificilmente ele vai pegar e vai embora, ele sempre vai retestar a região, né? Então assim, ó, nós precisamos visualizar a liquidez, aonde que está a liquidez, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui para 5 minutos. Você está inseguro, mas você sabe que capturou liquidez, tá? Ó, espera o reteste no M5, pegou, capturou liquidez, subiu, pegou, aqui fez um pullback pré-rompimento, no rompimento do N, você pega, porque aqui é uma confirmação, aqui ele confirmou o quê? Confirmou que capturou liquidez, retestou e fez um micro pivô de saída, confirmando que ele vai subir para capturar a liquidez do movimento principal. Compra no rompimento com stop aqui no fundo, tá? Ou aqui, dependendo do valor, né? Obviamente, tem que medir e leva até na região que ele precisa aí capturar liquidez. Vocês compreendem que o jogo aqui é de liquidez, tá? Não é jogo, né? Mas o mercado ele funciona nos pontos de liquidez. Ponto. Nós precisamos estudar, nós precisamos gravar isso. A Fibo aqui é só um auxílio, ela é importantíssima, mas mais importante que a Fibo na estratégia é a liquidez. Gravem isso e estudem isso, tá? Vamos ver se eu dou um outro exemplo aqui para vocês. Então, nesse caso aqui, ó, vamos supor, como eu falei na aula esses dias, tá? Geralmente, quando você detecta que ele está indo capturar liquidez, tá? E essa liquidez está nos fundos aqui no 7988, geralmente o 61.8 vai funcionar, tá? Vai funcionar. Aí você vai entrar no 61.8, tá? Se você quiser um trade mais curto, mais rápido e que vai suprir a tua necessidade, entra comprado, tá? Entra comprado no 61.8 com o stop aqui embaixo. Quando ele começar a reagir aqui assim, bota o stop no zero e sai na Fibo contrária. Saia na Fibo contrária. Não tente carregar esse trade. Ele é válido sim, mas na Fibo contrária. Tá? Por quê? Porque você tem que ter em mente que na grande maioria das vezes, 90 ou até 95% das vezes, ele não vai romper topo sem antes capturar a última liquidez do movimento em questão. Não vai, gente, tá? Não vai. Então, se entrar no 61.8, protege o mais rápido possível e sai na Fibo contrária, tá? Beleza? Isso é bem simples, não tem segredo, tá? O treinamento é liquidez, galera. Liquidez, tá? Ó, mercado pega e mercado começa a subir. Agora nós temos uma Fibo macro válida aqui. Nós temos uma Fibo macro válida aqui. E no movimento interno nós temos aqui. Nós temos isso aqui acontecendo. Ó, vamos dar uma boa pincelada aqui, ó. O M5 sempre vai ser melhor para a gente detectar a liquidez, tá? Sempre.
Olha, então um pequeno ignorado. Tá? Então o que ele está tentando fazer aqui agora? Ó, aqui nós tínhamos aqui foi o choque interno, ó, começou a cair, começou a retrair, choque interno. Gente, o mercado não é difícil, tá? A gente que complica. Olha só, ele vem, tá? Deixa eu só botar essa fibra aqui como ela estava. Ele pegou a região ali, tá? Não, ali não é a região que eu venderia. Desculpa, errado. É região de venda aqui. É região de venda. Olha só, gente. Lembra nossa estratégia aqui, ó? Essa semana a gente fez pouco, por isso que ia passar despercebido. Olha aqui, ó. Olha aqui. Pullback de 38.2, um pouco menos, né? Mas vamos falar em 38.2 desse movimento. A gente estica fibra, certo? A gente tem uma fibra esticada aqui, ó. Olha, tá? Nós temos essa fibra esticada onde ele chega em 50% e chega na região do pullback, né, do 38.2, e se nós tivermos uma fibra traçada aqui, ó, é aquela estratégia da 88, ó, ou da 88, ou às vezes bem próximo do topo, né, que acontece, né. Gente, essa aqui, tá, ela é muito boa, mas o que eu começo a indicar para vocês? Quando chegar essa estratégia, vamos esperar uma reversão no M5. Vamos esperar uma reversão no M5 para não pegar aqui no 88 e correr riscos à toa. Entende? Mas olha só o que ele faz. Ele vai nessa região aqui do pullback que teve um pullback de 38.2, faz um choque, ó. Faz um choque interno e começa a cair. O que ele tende a me dizer aqui? O que ele está me avisando aqui? Tiago, eu vou virar internamente aqui, chegou num ponto, uma região importante do movimento macro, e eu vou começar a capturar a liquidez dessa alta, tá? Beleza? Onde é que está essa liquidez? Então vamos lá, nós temos liquidez aqui, nos fundos, já vou considerar esse movimento todo aqui, ó. Temos liquidez. Aqui eu não considero, porque aqui ele não tinha rompimento, né? Então eu considero uma pernada só, tá? Então olha só, gente, o meu ponto de liquidez está aqui. Então a partir de agora eu posso traçar uma fibra de alta aqui, ó. Macro, e ó, ele vai dar 61.8. Ele vai dar 61.8 ou ele vem aqui abaixo desse ignorado. Mas geralmente ignorado ele segura, né? Não é sempre, mas assim, ó, como tem um ignorado aqui, a gente pode até encurtar a fibra aqui, ó. Tá? Ó, ele deve vir na 88, nessa região aqui da 88, e talvez volte a subir. Na dúvida, deixa fazer uma confirmação no M5, tá? Beleza? Então, assim, o que eu vejo aqui? Ele está internamente, ele está querendo buscar fazer uma captura de liquidez do movimento macro, que de momento está de alta, né? Só que a gente tem que pensar que, geralmente, essa estratégia aqui da 88, ele tende a vir romper fundos de novo, né? Tende a vir romper fundos.
Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ficar atento sempre para as duas coisas, tá? Mas olha só, depois que ele fez um choque interno, que ele alcançou um ponto importante, ele fez um choque interno, eu começo a traçar as fibras internas, ó, eu posso vender, tá? Ó, aqui tinha um ignorado, vamos traçar daqui, ó, não deu venda, gerou uma nova pernada, ó, deu venda em 61.8, né? Provavelmente vai dar mais uma venda em 61.8, tá? Então, quando a gente pega interno, gente, tá? Quando a gente pega interno, a gente, nesse momento aqui, da virada, a gente não vai já esperar ele vir capturar essa liquidez aqui para cair, não, porque ele está querendo capturar a liquidez aqui embaixo. Isso aqui fica para o futuro. Se ele chegar nessa região importante aqui e voltar a subir, isso aqui é combustível só para ele pegar e continuar a viagem. Agora, se ele vir e fazer o que eu falei ali, de ele romper esses fundos aqui embaixo e tal, isso aqui tudo vira liquidez futura, né? Daí sim, vendedora, né? Então isso a gente vai ter que ver o que ele vai desenhar pra gente. Mas ó, como aqui internamente são movimentos fracos, são movimentos curtos geralmente, entra na 61.8 porque é uma região de breaker block, nesse caso aqui, entra na 61.8, stop aqui em cima, bem tranquilo, tá? Quando a movimentação é interna e são movimentações mais curtas, mais rápidas, menores, entra na 61.8, bota o stop em cima, né? Você só tem que ter o discernimento aqui e entender onde foi o choque, se esse choque realmente aconteceu e se ele está numa região importante no movimento macro do M15, tá? Ele tendo isso, é ali que você vai, beleza? Então assim, gente, movimento interno é o movimento que inicia uma provável captura de liquidez da macro, certo? Inicia uma provável captura de liquidez da macro, né? Depois que ele chegar num ponto importante, capturou essa liquidez, ele voltar para cima, aí claro, nós vamos ter movimentos internos, só que daí em direção à tendência macro, né? Então assim, gente, aonde que eu pego os trades? Onde tem liquidez? O treino é esse, tá? E nos movimentos internos, entra na 61.8, a não ser que a 7.9 tem uma FVG interessante, essa aqui é uma FVG muito pequena, não dá para contar muito, né? Ou se o breaker block está mais próximo da 7.9, aí você pensa na 7.9 em vez da 61.8, sabe? Isso é feeling, não existe uma regra. As mais curtas você pega na 7.9, as mais longas você pega na 61. Não existe regra, tá? Então assim, quando é macro, nesse caso, o que que eu faço, tá? Que a gente veio conversando antes ali já. O que que eu faço? Que nem aqui nessa compra. Eu olho onde é que está a liquidez. A liquidez está aqui. Cara, mas eu quero só pegar um pouquinho, meu trade hoje é curto. Me boto no risco na 61.8, sem problema, protejo o quanto antes e saio na FIBO contrária, tá? Mas por que sair na FIBO contrária? Porque eu já sei que ele não capturou toda a liquidez desse movimento de alta. Então, dificilmente ele vai romper topo sem antes capturar, né? Pode acontecer. Só que daí, se acontecer, essa liquidez fica para o futuro. Quando ele bater ali a primeira vez, vai reagir, tá? Só que isso vai acontecer pouquíssimas vezes, tá? Vocês entendem como a gente tem que estar sincronizado com H4, M5 e M15? A gente precisa ver se está em regiões importantes, M15, H4, para tomar decisão dentro do M5, né? O M5 vai servir para a gente fazer as entradas e analisar os movimentos internos e os pontos de liquidez com uma facilidade maior, né? Então, é basicamente isso, né? Eu acho que não tem muito mais o que falar, né?
Então, olha só, eu vou dar só mais um exemplo aqui para vocês, ó. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Nesse movimento aqui, tá? Aqui eu não sei se H4 estava em região importante e tal, eu acho que sim, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente já sabe, ó, tá? Que foi um movimento bem forte, um movimento macro, né? Então aqui nós temos o choque do H4, ele foi aqui, ó, né? Aí eu venho no M5 traçando a alta toda. Isso, ó. Eu venho no M5 traçando. Vou traçar assim bem. Ó. Olha só. Olha só. Aqui, tá? Aqui é um exemplo de que de não ter ido lá buscar a última liquidez, ó. Mas no futuro ele vai, vocês vão ver. Ó, choque interno, tá? Inclusive próximo desse outro choque. Choque interno. Quando ele faz esse choque interno, né? Eu começo a pensar em venda até nos pontos de captura de liquidez do movimento de alta. Ó, eu tinha venda aqui, 61.8, stop aqui, venda, tá? Venda. Meu alvo final era aqui embaixo, ó, né? Só para vocês entenderem que não é sempre também que a coisa vai, né? Ó, aí pega, reage. É que aqui eu também não sei se era um ponto importante de H4, isso aí interfere muito, tá? Eu tô só dando um chutômetro aqui para vocês. Ó, e vai ali em cima, pega 7,9, começa a cair de novo e depois vai lá para cima, tá? E depois vai lá para cima. Quando ele vai lá para cima de novo, onde é que eu tenho o meu ponto de liquidez dessa alta aqui ainda? Eu tenho ela aqui, ó. Aqui é meu ponto de liquidez que ele não capturou. É o último ponto de liquidez dessa alta, correto? Cara, ele vai dançar e uma hora ele vai vir. E daí a gente tem que começar a olhar aqui, ó, para a esquerda. A gente tem que começar a olhar aqui para a esquerda. Tem FVG? Não. Não. Mas, vamos lá, vamos traçar aqui a Fibonacci. Vamos traçar a Fibonacci, macro. F8. Ó, gente. Então aqui, mesma coisa, ó. Ó, eu tenho um ponto de liquidez próximo da 7,9. Então eu já deixo assim, né? Próximo da 7,9, que eu sei que ele deve cutucar ali. Vou pegar na 7,9, capturou meu último ponto de liquidez e vou botar meu stop aqui embaixo, nessas regiões aqui, ou de preferência aqui no fundo, tá? Porque eu já estou pegando na 7,9, então de preferência no fundo aqui, tá? Quando eu pego na 7,9, quando eu pego na 68, bota aqui na 88, aqui mais ou menos, tá? Sempre como regra, 61.8, stop aqui entre 7,9 e 88. Depois que andar, formar, pode botar no zero. Pegou na 7,9 na 88, stop no fundo, tá? Então olha só, gente, aqui ele pegou o nosso ponto de liquidez, Fibonacci, e subiu. Subiu. Foi lá para cima? Não, esse aqui não foi. Mas cara, aqui já era meta. É por isso que eu sempre digo assim, gente, meta financeira. Meta financeira, não pensa toda hora em entrar e achar que vai romper topo ou vai romper fundo a favor da tendência. Não, gente. Meta financeira, tá? Meta financeira é a melhor coisa. Aqui era fácil, ó. Metinha tranquilo. Ó, entrou, fez o N,
super tranquilo. Nessa hora aqui, ó, já poderia estar no zero, bem tranquilo, né? No zero não, porque ele estaria aqui, né? Bota aqui de baixo, né? Porque aqui já a ideia é a seguinte: se ele já chegou nessa região aqui, ele está iniciando a fazer um N, ele não pode mais romper esse fundo aqui, né? Então já encosta o stop ali e deixa a coisa acontecer. Aqui já era meta batida e tchau, né? Então assim, é entender, tá? É entender onde está a liquidez. E aqui, ó, já é um ponto mais importante ainda, ó. Aqui o 61.8, se tivesse entrado, teria dado errado. Teria estopado, né? Então assim, eu, Thiago, prefiro não fazer esses trades de 61.8 quando a liquidez está na 7.9. Não faço, eu espero ali. Cara, subiu a meu favor a partir da 61.8, não foi na 7.9. Eu tenho que ter em mente o seguinte: vai acontecer, mas esporadicamente, e se acontecer, eu não pego, porque não deu o meu operacional. Não deu o meu operacional. Então eu fico de fora, porque eu não tinha segurança de fazer isso, tá? Mas eu mostro todas as opções para vocês, né? Então a gente tem que eliminar a agonia, a gente tem que ser cada vez mais cirúrgicos, a gente tem que ter cada vez mais calma dentro do mercado, tá? A gente não pode ser afobado, a gente tem que ter paciência, calma, tá? Que as coisas vão acontecer, né? Você vê, ó, tivemos hoje 2 trades, gente, 2 trades. Quem fez mais já não conseguiu ficar dentro da estratégia, tá? Já viu coisa onde não tinha. Normal, como a gente já conversou ali no grupo, cada um tem seu tempo, cada um entende de uma forma, né? Para isso a gente está treinando e aos poucos todo mundo vai evoluir, né? Então deixa eu só fazer aqui apagar aqui os desenhos. Então, gente, espero que ficou claro, tá? Façam esse treinamento aí de liquidez, aonde está o ponto de liquidez. Esse é o ponto mais importante, é onde que o mercado vai buscar e tende a acelerar, tá? E aí está a chave, aí está o ponto de virada, tá na liquidez. Treine muito mais a liquidez do que a Fibonacci, tá? Agora vamos olhar só aqui rapidão pelo M15, ó. Pelo M15, mesma coisa, olha só, né? Só tendo uma outra visão do dia, ó. Tínhamos o choque, tínhamos a liquidez macro e aqui nós tínhamos o gamma flip, lembram, né? Tínhamos uma Fibo macro de baixa, fez o choque, um movimento interno começou a virar para alta. Se ele faz isso, eu entendo que ele vai capturar liquidez da minha Fibo macro, tá? E lembrando que aqui é um pullback de 38.2, então aqui eu já sei que ele tende a romper, ele tende a buscar 8.8 ou até o topo desse pullback, né? Isso já é de praxe. Então aqui eu poderia carregar o trade até aqui e vender, né? Ficar comprado, já teria saído, não teria por que vender, ou eu faria uma venda aqui, ou eu começaria a pensar uma venda aqui em cima nessa região, depois que ele me desse um sinal na M5, como de praxe ele fez, como ele deu, né? Então assim, ó, nesse momento aqui, a minha Fibo macro, ela é de venda e minha Fibo interna é de compra. Vocês percebem que eu falo muito em macro dentro do M15, o H4 é algo muito maior, então eu dou uma olhada como que está a tendência lá e se o preço está trabalhando numa região importante, para entender se é um ponto bom de uma provável virada de tendência no M15 e no M5, né?
Agora, a minha movimentação macro e interna vai ser baseada geralmente no M15, né? Aí o interno vai para o M5, né? Então, olha só, de novo, ele pega, sobe, faz o choque. Nesse momento aqui eu já sei onde é que está a liquidez. Por que que eu vou me arriscar aqui em 61.8 se eu sei que a liquidez está aqui embaixo e que ele tende ali? Espera chegar, espera chegar. Ó, centro, aqui deu até o centro da order block, tá? Que ainda, além de tudo, tinha um order block. Então, compra, stop no fundo, começou a reagir, stop aqui, ó, no fundo desse candle. Por quê? Eu sei que se ele romper esse fundo aqui de novo, ele tende a romper e ir embora. Ele não pode fazer isso. Então, protejo aqui embaixo, deixo fazer o N, fico super tranquilo no trade. Depois que ele faz isso aqui, gente, stop no zero e sai na meta principal, na meta financeira, ou busca a liquidez do movimento principal, que a gente já sabe nesse momento aqui que ele tende a buscar, né? Ou vendo aqui que aqui era um pullback de 38.2, tenta carregar até na 88, que muito provável ele vai buscar 88, isso é quase que de praxe, né? Ou a hora que ele capturou a liquidez aqui, se você não tiver comprado, vende e protege o quanto antes, né? Nós tínhamos várias opções aqui, né? Então essa questão é feeling, de aonde entrar e aonde botar o stop, tá? Então criem como regra assim, ó, stop, entrada em 61.8, tenta botar o stop na 88, né? Ou entre 88 e a 79, tá? Quando você entra na 79 e 88, stop no fundo ou no topo da fibra em questão, ponto. Aí a proteção vai do feeling de vocês vão ter que entender como que funciona, né? Mas eu já mostrei ali para vocês também, porque ele tende a vir retestar a região para depois continuar a favor, né? Então tem que só cuidar ali para não proteger muito cedo, né? Na maioria das vezes. Beleza, gente? Espero que foi claro, eu acredito que vai ajudar bastante vocês aí, né? Isso aqui já foi uma recapitulação também do que foi ontem, né? E mais um up aí na aula de ontem. E pessoal, estou aí para ajudar vocês, vamos fazer a coisa acontecer, né? Vejam, revejam, tá? A aula de ontem, essa aqui também, porque tá tudo bem explicado, acho que não tem segredo, né? Então assim, ó, as nossas entradas, hoje nós temos padrões, tá? Nós temos aquele padrão do pullback de 38.2, que o mercado, indiferente do time frame, ele tende a buscar ao menos o 88, né? Dessa região de FIBO, ou seja, a partir do movimento assim de pullback fraco nós temos uma FIBO, tende a buscar 88 ou até encostar no topo ou no fundo da FIBO em questão, para daí voltar a cair. Quando ele volta a cair, ele tende a romper fundo novamente a favor da tendência, que nesse caso aqui é de baixa, tá? Outro padrão, FIBO a partir do ignorado, principalmente o ignorado do M15, no M5 também funciona, tá? Em todos os time frames, é padrão, gente, é padrão. A gente vai olhar para todos os time frames na mesma regra. Então, FIBO a partir do primeiro ignorado de uma alta forte ou de uma queda forte, né? E aí, nós temos aqui os padrões das movimentações internas. Aí a gente tem que entender aonde que está a liquidez, tanto da macro como da interna, né? Para a gente entender se de fato ele está indo, a partir da captura de liquidez do movimento interno, buscar uma liquidez maior, do movimento maior. Aí a gente usa a liquidez do movimento maior como um possível alvo, tá? Então assim, a gente já tem 3, 4 padrões dentro da estratégia, né? Eu creio que muito em breve eu posso fazer uns vídeos falando de cada padrão separado, mostrando para vocês cada padrão separado. Aí a gente tem a estratégia bem
como eu posso dizer para vocês, completa, como ela é, de fato, né? Quando acontece X, a gente coloca o stop aqui, entra aqui e a FIBA é a partir daqui até ali e assim e vai indo, né? A gente tem que gerar esses padrões, fazer uns vídeos separados aí para a gente ter de fato vídeos explicativos da estratégia por completo, né? Mas hoje, então, a gente já tem 3 padrões dentro da estratégia, 3 a 4 padrões, e eles vão permanecer, é isso. Não tem mais nada a se fazer, é só agora aprimorar. Tá bom, gente? Desculpa aí se foi muito longo, mas creio que vai ajudar vocês bastante aí. Um excelente final de semana, fiquem com Deus, né? Semana que vem estamos juntos de novo para gabaritar mais uma semana, se Deus quiser. Valeu, um grande abraço.